Hi guys, olá pessoal! Hoje falaremos sobre algumas dicas em inglês. Primeira coisa, eu gostaria de trabalhar na perspectiva de desmitificar algumas coisas que acontecem em inglês. Primeiramente, aquela ideia de que inglês é difícil. Isso ficou impregnado na mente das pessoas. Inglês é muito difícil, é complicado. Muito pelo contrário, inglês é a língua mais fácil que existe de se aprender. A sua estrutura básica é muito simples. O que talvez a gente precise é entender como é que funciona a língua. A língua, em geral, ela traz uma ideia de expressar o que eu sinto. Eu costumo dizer que para falar, eu tenho que expressar meus sentimentos, seja qual língua for. Por exemplo, qual é a frase mais famosa do mundo? É o quê? I love you. Todo mundo sabe dizer isso aqui. Falar é expressar os sentimentos da gente. Ou eu posso dizer, do you love me? Você me ama? Olha, eu acabei de falar, expressar meus sentimentos. I love you. Mas se eu disser, do you love me? Eu agora já expandi um pouco mais, já fiz uma pergunta a você, já quer saber o seu sentimento. Mas eu posso também dizer, I don't love you, eu não te amo. Eu também expressei meu sentimento de forma negativa. A língua, ela resume nisso, eu expressar meu sentimento, oralmente, na escrita ou até com gestos. Mas, se tratando da língua, e a gente tem que avaliar que nós temos uma proposta formativa, a gente está formando o aluno dentro da língua, dando ele informação, então eu preciso conhecer esse fundamento. O primeiro fundamento que tem que ter é vocabulário. Eu preciso de vocabulário para falar. Sem vocabulário eu não falo, né? Eu costumo dizer para meus alunos que a falta de vocabulário faz você usar o verbo coisar, né? Meu Deus. Você está falando que eu estou coisando aqui um negócio, complicou mais ainda, né? Estou coisando, o negócio é falta de vocabulário. Isso é importante observar. Então, na medida que eu tenho mais vocabulário, eu expando minha conversa, tanto português como inglês. Natural isso, naturalíssimo, né? O outro fundamento importante dentro desse processo de aprendizagem chama-se os sons da língua. Os sons são tão importantes que sem eles a gente não fala. Porque quem não sabe ouvir, não sabe reproduzir o som. Eles são tão importantes que a gente aprendeu a falar português mesmo sem saber ler. O analfabeto, a pessoa que não tem a escrita, o conhecimento, que ele não sabe ler, mas ele sabe falar. Ele não sabe ler nem escrever, mas ele sabe falar porque ele ouve. De tanto ouvir, ele aprendeu a falar, a se expressar. Então, ouvir é importante. E como é que eu ouço? E como é que eu pratico meu ouvido? Temos duas maneiras. E morar no país da língua para praticar, que aí você é obrigado a fazer isso, ou a outra maneira é estudar. Não tem como fugir disso. Então, são realidades que a gente tem que enfrentar. E estudar nunca foi uma tarefa fácil, né? Para quem não gosta, mas ela é prazerosa para quem gosta. Então, ouvir inglês é gostoso. E ouvir hoje é fantasticamente fácil, né? Na minha época de estudando lá nos primórdios de inglês, e para eu ouvir, eu tenho que ouvir aquele LP grandão, que é desse tamanho assim, né? Ou senão, depois, modernamente, surgiu a fita cassete, que quebrava toda hora e emendava com durex, quebrava e emendava com durex para ouvir. Era complicado. Hoje você tem à sua disposição N forma de ouvir, pode praticar música, pode praticar palestra, ouvir. É inimaginável, para minha época, ter o que se tem hoje. Primeiro fundamento, vocabulário, eu tenho que saber. Segundo, som. E um terceiro fundamento que é importante, é indispensável e é onde o pessoal escorrega, mas é um problema que eu diria que é uma dor mundial. Em toda parte do mundo, o mesmo problema, que é a parte de estruturação para organizar os pensamentos e falar de forma organizada. Quando eu digo assim, eu teria que ter viajado, mas não pude porque eu tive que trabalhar, isso é uma estrutura verbal, ou eu sei, eu não digo. O que você teria feito com o dinheiro se tivesse recebido todo o seu pagamento? Ou seja, o que você faria se você tivesse muito dinheiro? Onde você iria? O que você compraria? Onde você foi? Onde você vai? Onde você irá? O que você tem feito, o que você fará, o que você teria feito, o que você poderia ter feito. Olha só, são estruturas que eu sei, eu não digo. Então isso é a parte estrutural da língua, isso é um fundamento extremamente importante que a gente tem que aprender a lidar, não confundir com regra gramatical, porque às vezes as pessoas confundem a estrutura em si, a estrutura verbal, com regra gramatical. Porque as regras, elas existem, qualquer estrutura já é uma regra, mas quando eu pego uma frase e dou 20, 30 regras para ela,
Aí eu vou me deter nessas regras e não vou aprender a falar, não vou perder meu tempo. A ideia aqui é estruturar, é organizar as peças, né? Organizar a língua. Essa é a ideia básica e que a gente deve perseguir essa ideia. E um quarto ponto foi que eu costumo dizer que é a parte idiomática da língua, né? Aquilo que não tem a tradução literal, mas que ela tem uma ideia. E é bom você pensar o seguinte: a língua não só se traduz, a língua se interpreta. E na hora que você quer traduzir literalmente, nem sempre dá certo. É necessário que haja, qualquer língua, a interpretação. O grego, assim, enfim, qualquer língua assim. O idiomatismo, ele é importante. Nós já conhecemos algumas palavras do dia a dia. Já saiu o que é um check-out, sabemos o que é o check-in. O termo do dia a dia, da administração, né? Sabemos que é um download. Download é um uso idiomático da língua, né? O que é down? Down tem uma ideia para baixo, né? O que é up? Up tem a ideia ao contrário. Então, um upload é o que? É carregar o arquivo para cima. E download é baixar ele para trazer ele para baixo. Então, essa é a ideia do idiomatismo. Entendendo isso, o aluno percebe que a língua pode ser a piece of cake, é moleza, né? Então, essa é a ideia. E eu gostaria que a gente começasse a desmistificar, tornar a língua fácil, confortável, leve, para que o aluno aprenda de forma rápida e eficaz. Ok? Conta com a gente, estamos aí, tá? Para lhe ajudar.